Olá, alunos do terceiro ano. Professor Paulo Henrique passando aqui para fazer a devolutiva da prova. Vamos observar aqui o enunciado da primeira questão. Observe a cadeia carbônica abaixo e classifique o carbono destacado. Nós temos, então, essa sequência carbônica, essa cadeia carbônica, e nós temos esse carbono circulado. Ele quer que nós classifiquemos esse carbono se ele é primário, e tem A, secundário B, terciário C, quaternário D, quintenário E. Se nós observarmos esse carbono, nós vamos observar o seguinte. O carbono destacado está ligado a 3 outros carbonos que estão evidenciados pelas setas vermelhas. Se ele está ligado a 3 carbonos, isso faz dele um carbono terciário. Sendo assim, a nossa resposta correta é o item C. A nossa segunda questão traz o seguinte enunciado. A OGX, Energia, braço de exploração do petróleo no Maranhão, do grupo EBX do empresário Eike Batista, descobriu uma reserva gigante de gás natural, uma mistura de hidrocarbonetos leves, constituídos principalmente por etano, propano, isobutano, butano, pentano, isopentano, dentre outros, na cidade de Capinzal do Norte, localizada a 260 quilômetros de São Luís. As reservas, segundo a OGX, têm 10 trilhões a 15 trilhões de pés cúbicos de gás, o equivalente a 15 milhões de metros cúbicos por dia, metade do que a Bolívia manda ao Brasil diariamente. A nomenclatura desses hidrocarbonetos leves, constituintes do gás, é baseado, dentre alguns critérios, na quantidade de carbono presente no composto. O número correto de carbonos nos 6 primeiros compostos citados no texto são, respectivamente, olhando o nome das 6 substâncias destacadas, nós temos etano, propano, isobutano, butano, pentano e isopentano. Etano quer dizer que tem 2 carbonos, todos os itens estão no páreo. Propano tem 3 carbonos, só o D e o E continuam no páreo. Isobutano tem 4 carbonos, o E é o único que continua. Butano 4, o E continua. Pentano 5, o E continua. Isopentano 5, o E continua. Nosso único item correto, item E. A terceira questão da nossa prova de Química trazia o seguinte enunciado. GLP, gás liquefeito de petróleo, também conhecido popularmente como gás de cozinha, é um combustível fóssil não renovável que pode se esgotar de um dia para o outro, caso não seja utilizado com planejamento e sem excesso. Ele é composto, dentre outros gases, por propano, butano e pequenas quantidades de propeno e buteno. Esses compostos orgânicos são classificados como hidrocarbonetos que apresentam semelhanças e diferenças entre si, com base no tipo de ligação entre carbonos e na classificação da cadeia carbônica dos carbonos acima, pode-se afirmar que a. Os compostos insaturados são propano e butano. B. Os compostos insaturados são propeno e buteno. C. Os compostos insaturados são propeno e buteno. D. Os compostos apresentam cadeias homocíclicas. E. Os compostos possuem cadeias heterocíclicas. Para responder essa questão, nós precisamos lembrar a definição de cadeias saturadas e insaturadas. As cadeias insaturadas são aquelas que possuem ligações duplas e triplas. As cadeias saturadas são aquelas que possuem apenas ligações simples. Como ele pede para que a gente classifique, observe baseado nisso daí,
Vamos ver o seguinte. Ele começa que os compostos insaturados, ligações duplas ou triplas. Então, olha, propano, butano, como ele pertence à família dos alcanos, eles não podem ser insaturados. São saturados, são ligações simples entre os carbonos. O item A está fora. B. São compostos insaturados o propeno e o buteno. Propeno e buteno pertencem à família dos alcenos. São ligações duplas. Então, eles são, sim, ligações insaturadas, compostos insaturados, pois possuem ligações duplas. A resposta certa era o item B. O C, os compostos insaturados são propeno e butano. O propeno é insaturado, mas o butano não. E depois, quando ele vai falar sobre cadeias homocíclicas e cadeias heterocíclicas, também não se adequam aos compostos mencionados no texto. Portanto, o item correto é o item B. A nossa quarta questão tinha o seguinte enunciado. O gás liquefeito do petróleo, GLP, é uma mistura de propeno e buteno. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe dos... Como é o propeno, prop, 3 carbonos, eno, da família dos alcenos, ou seja, possui ligação dupla, e buteno, but, 4 carbonos, e o final eno, mostrando que ele é da família dos alcenos, ligação dupla novamente, ou seja, eu tenho o E no meio aí da ligação. Então, isso quer dizer que eles são da família dos alcenos. Item correto, item B. Quarta questão. Na nossa quinta questão, nós temos o seguinte enunciado. Classifique o composto abaixo de acordo com o carbono ao qual a hidroxila está ligada. Nós observamos, então, esse composto de cadeia carbônica e vamos agora destacar o carbono ao qual a hidroxila está ligado. Foi destacada a hidroxila sendo sublinhado, né? O OH. E também foi circulado o carbono ao qual a hidroxila está ligada. Se você observar esse carbono, ele está ligado a 3 outros carbonos. Isso faz desse álcool um álcool terciário. Resposta correta da nossa questão, item C.